Olá, queridos. É um prazer falar com vocês. Aqui é Jonathan Silva, seu parceiro em opções binárias. E neste vídeo nós vamos falar de uma estratégia simples, mas também eficaz. Nós estamos aqui com a plataforma da Olymp Trading aberta. Neste momento são 21 horas e 4 minutos. Temos aqui alguns gráficos abertos, ou melhor, alguns ativos. Exemplo, Bitcoin. Mas vamos ver se tem outro pagando um pouco melhor. Então aqui temos, aqui pelo horário de 21 horas, ainda alguns mercados começaram a abrir, mas ainda estão pagando pouco. Mas de todas as formas, vamos deixar aqui, alguns selecionados. GBP/USD, geralmente são os mais voláteis. Vamos aqui deixar o áudio USD e vamos deixar o Euro/USD. O Euro/USD não, o Euro/USD está 10%. Vamos deixar Euro/JPY. Ok, tá ótimo. Então vamos lá. Aqui nós temos o gráfico de candlestick, as velas japonesas, onde tem informações. Aqui, se nós olharmos utilizando a análise gráfica, nós vamos ver que ele tem pontos importantes aqui, ó. Vamos, exemplo, aqui, por exemplo, olha, deixa eu só te mostrar aqui uma linha. Aqui nós temos um topo, aqui nós temos um fundo, um topo mais baixo, um fundo mais baixo. Então aqui, aparentemente, uma tendência pequena de queda, mas não tão importante para a nossa análise aqui. Nós vamos aqui fazer o seguinte. Este gráfico, se você perceber que ele tem uma subida, uma descida, subida, descida. Então aqui poderia se ganhar, mas isso é um tema para os próximos vídeos. Então basicamente hoje nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos utilizar uma média móvel simples, uma SMA, 10 períodos. Se você quiser, vamos aqui ver se 13. Não, 13 ela fica muito suave. Vamos aqui, ó. Mudar a cor. Amarela. Destacou, ficou ótimo. Então vamos analisar o gráfico, né? Vamos olhar aqui e voltar o tempo gráfico um pouco mais. Vamos ver se tem algum ponto importante, interessante aqui para a gente analisar. Opa! Aqui é um ponto ideal. Então vamos lá. Como que funciona essa estratégia simples com SMA? Então SMA nada mais é do que uma média móvel de 10 períodos, então ela vai comparar, vai fazer um cálculo referente a 10 velas. Então, com base em 10 velas, essa linha ela vai se movimentar. E como que nós vamos utilizar essa linha? Então aqui, perceba bem. Perceba que tem a linha SMA, certo? A linha SMA. E aqui, quando a vela estiver abaixo, ela está numa tendência de queda. Estiver acima, o inverso. Perfeito? Então vamos lá. Então, nesse caso, o que nós devemos observar? Vamos pegar aqui este exemplo aqui, ó, essa entrada, ele está vindo numa tendência de queda. Você consegue observar uma tendência de queda. Então vamos entender que você entrou no mercado nesse momento. Está tendo uma lateralização.
Você está percebendo isso porque a linha da média móvel ela está cortando os candles, as velas, e você percebe claramente que tem uma lateralização aqui. O mercado está andando de lado. Que ele movimenta de três formas. Ou ele está crescendo, ou ele está fazendo uma queda, ou ele está andando de lado, na lateral ou canal, da forma que você entender. Então, com essa média móvel, nós então precisamos entender, observar o cruzamento da média móvel com a vela. Então vamos lá. Ele está na tendência de queda. Ele tentou, nesse ponto aqui, cruzar ela para fazer uma alta, mas não conseguiu, teve uma queda. Ele tentou aqui de novo cruzar a SMA, não conseguiu, continua em queda, aqui ele está fazendo uma correção, né? Tentou, aí os vendedores jogaram o preço para baixo, ele tentou novamente corrigir, os vendedores jogaram o preço para baixo, e aqui começou a ter padrões. Aqui começou a ter um doji, uma indecisão do mercado, e aqui começou a ter uma briga entre venda e compra. Então perceba aqui nesse ponto que ele achou um ponto. Opa, ficou feio esse aqui. Vamos melhorar aqui, ó. Ele achou aqui uma resistência, ou melhor, um suporte. Então, achando um suporte, a tendência é, se o preço respeitar o suporte, ele então fazer uma mudança de tendência. Então ele está vindo na queda e aqui ele encontrou um suporte. Nesse caso, o que nós vamos esperar? Perceba que aqui ele começou a ter uma vela verde, os compradores entraram em ação, mas mesmo assim ainda teve uma sombra aqui de briga, né? Que o preço ele caiu, só que a massa compradora jogou o preço para cima e ele chegou nesse nível, os vendedores tentou voltar o preço, mas ele finalizou neste ponto aqui. Nesse ponto, ele teve então uma outra vela de compra que começou a se fortalecer. Então teve muita compra nesse período, fazendo com que o preço pudesse atingir outros níveis. Então aqui nesse ponto, importante, ele cruzou a SMA. É nesse ponto aqui que a gente vai prestar atenção. Nesse cruzamento da SMA com o corpo da vela. Conseguiram visualizar? Perfeito. Então, o que nós vamos fazer quando acontecer este padrão, este momento onde ocorreu o cruzamento? Nós vamos aguardar o fechamento da vela e entrar na próxima vela. Aí você escolhe se vai entrar para 1 minuto ou se você vai aumentar o tempo de expiração. Isso é de acordo com cada trade. Se nós, olhando esse ponto, tivéssemos colocado 1 minuto, a vela ela finalizaria aqui em cima. Conseguiram perceber? Cruzou a SMA de baixo para cima, uma compra, você então segue a favor do cruzamento. Então tá tendo compra, então você vai comprar junto com eles. Se você tivesse colocado 2 minutos, mesmo assim você conseguiria ainda ter êxito nessa operação. Outro ponto aqui interessante para você ver como que ela funciona. Aqui agora começou uma tendência de uma crescente, né? Ele então perceba que tem aqui subida, mas aqui nesse ponto, não sei se você consegue observar, ele então começa a lateralizar de novo. Ele começa a lateralizar de novo. De novo. Então aqui nesse ponto nós precisamos ficar atentos porque pode acontecer o sinal que nós precisamos.
que é o cruzamento do corpo da vela com a SMA. Lembrando, não é 100%. Sempre pode acontecer de funcionar ou não. Aí entra o gerenciamento conservador, gerenciamento de risco para você conseguir recuperar suas perdas nas próximas 2 operações. Isso aí é tema de outros vídeos anteriores. Então aqui nós temos uma lateralização aguardando o cruzamento do corpo da vela com o corpo com a SMA. Então nesse ponto teve o padrão que nós estamos esperando. A vela vermelha dos vendedores, então vende, o preço cai e a vela cruza a SMA. Nesse momento, nós aguardamos a vela finalizar. A vela finalizar, ela finaliza e você vai entrar a favor do cruzamento. Então teve compra, ou melhor, venda, então você vai vender também. Então aqui você entraria 1 minuto ou 2 e você conseguiria ter êxito na sua operação. Então basicamente é isso. Cruzou a SMA de baixo para cima. De baixo para cima, você então compra. Cruzou de cima para baixo, você vende. Isso aí você pode observar que você vai encontrar esse tipo de padrão muitas vezes. Então, é uma estratégia simples, mas aplicada na forma correta e com gerenciamento, você consegue ter êxito. Então, aqui, ó, pontos importantes aqui. Nesse caso, o mercado não está muito. No caso, o mercado não está bom. Aqui, uma lateralização, então não aconselharia operar, apesar de que aqui ele conseguiu ter uma força para cruzar SMA e teve 3 velas vermelhas, velas verdes de compra. Então, se você tivesse no mercado e conseguisse perceber esse sinal, você entraria tranquilamente e acompanharia o movimento do gráfico e conforme as velas cruzem a SMA. Então, em regra geral, aqui vamos lá, regra geral. Cruzou de baixo para cima, você compra. Cruzou de cima para baixo, você vende. Simples assim. Mas é claro, não é sempre que vai funcionar. Mas pode ser. Aqui, ó, nesse caso aqui, ó. Nesse caso aqui, como o mercado acabou de iniciar, ele está tentando, mas ele está com pouca força de venda. Nós temos uma sombra muito grande aqui da massa que está vendendo, mas o pessoal que está comprando aqui jogou o preço novamente. Na outra vela, achamos que ele ia finalizar abaixo, mas a massa compradora agiu novamente, jogando o preço novamente para cima e está nessa briga. Vai ou não, vai ou não. Tem muita sombra aqui, então não aconselho a operar. Mas a estratégia é essa. Cruzou de baixo para cima, você compra, e cruzou de cima para baixo, você vende. Treine essa estratégia, simples, mas aplicada corretamente, você pode ter lucros. E é isso por enquanto neste vídeo. Essa estratégia simples de SMA, período 10. Espero que você tenha sucesso com ela também. Um abraço. Aqui é Jonathan Silva, seu parceiro em opções binárias, e eu estou feliz em poder compartilhar com o seu crescimento no conhecimento em opções binárias. Um abraço
e até breve.